Mais uma vez, obrigado, queridos alunos e alunas. É sempre uma satisfação estar com vocês. Já tivemos as nossas 2 aulas, agora nós vamos ter a nossa 3ª e última aula para tratar do assunto da nossa disciplina de Fundamentos de Marketing. Como a gente bem viu, recapitulando rapidinho, na primeira aula a gente tratou muito da ideia de conceito, como ele é formado, o alcance, os fatores, né, que envolvem o marketing. Na nossa segunda aula a gente foi mais fundo na ideia dos fatores culturais, psicológicos, social, assim por diante. Também tratamos lá de algumas ferramentas importantíssimas do marketing, os 4 P's e assim por diante. E agora nós vamos adentrar aqui na ideia de marketing processo de comunicação. Por quê? Toda vez que a gente ouve falar de marketing, a gente sempre remete à ideia da propaganda, porque marketing é divulgação, marketing é implantar a ideia, é trazer para você o que tem de melhor, vamos dizer, no mundo do comércio, no mundo do lazer, dos serviços, entretenimento e assim por diante. Então vamos adentrar agora, falando agora de processo de comunicação. Inicialmente, promoção de vendas. No finalzinho da nossa segunda aula foi bem abordada essa questão, né? Diferença entre promoção e oferta. Tem que tomar esse cuidado. Mas é claro que a promoção de vendas, ela é fundamental porque o nosso mundo ele gira em torno também, é claro, do comércio e outras infinidades. E aí o vendas vem aqui primeiramente. Nós temos que entender o termo de promoção assim como o termo praça, que vimos anteriormente. Tem um significado diferente do que normalmente conhecemos. Promoção se refere à estratégia de divulgação, de como a empresa irá informar ou persuadir com os consumidores sobre seus produtos. Para isso, a área de promoção utiliza-se de 3 ferramentas: propaganda, relações públicas e promoção de vendas. Ele reforça bem a ideia, como a gente acabou de ler aqui, uma definição de promoção de venda, que nós temos que entender bem que ela tem um significado de divulgar, promover. Inicialmente vamos começar aqui, ó, propaganda. Há muito tempo já existe propaganda, desde a época da TV preto e branco e assim por diante, da época dos cartazes com 2 cores no máximo. Hoje nós temos banner, cartazes, outdoor, no sistema digital, TV, sites e por aí, enfim, N tipos de, como se fosse um cartaz te levando a informação. Eu fiz questão de trazer para nós aqui em 2 momentos uma propaganda bem lá do passado mesmo. Aquela primeira propaganda ali, olha que coisinha mais linda do mundo, né? O bebezinho, oba, que gostosura. Quem lembra dessa pasta aí, Colinos, creme dental que deixa o dente bem branquinho? Tem muitos talvez que estão fazendo o curso de técnica de administração que nem sabia que existia essa então marca Colinos. Mas se você perguntar para mais alguém da sua família, eles vão falar, não, a gente comprou e muito. Era numa embalagem parecendo assim, de alumínio, que você enrolando ela, sabe? Ela ia naturalmente, né? Saindo o creme dental em si. E hoje é tudo plástico, mais simples, vamos dizer assim, né? Então, o que remete aquela propaganda para nós? Que o creme dental ele é muito bom mesmo e você tem que usar ele. Por que será que a Colinos ela teve essa ideia de colocar a imagem de um bebê tão engraçadinho como aquele ali? Com a linguinha de fora, por exemplo, com aquele cabelinho. Porque ela quer mostrar para todo mundo, não só para a criança, mas para o jovem, para o adulto, para todas as faixas etárias de idade, que precisamos consumir creme dental. E o melhor é Colinos, porque, oba, olha que interessante, é uma gostosura Colinos, te refresca a boca, o hálito e assim por diante. Os recursos que tinha na época era recursos como aquele ali, que já nos provoca algo, vamos dizer. E aqui nós temos, ó, antes de falar da segunda imagem, uma definição, ó, é definido como uma forma remunerada de apresentação não pessoal de ideias, produtos ou serviços por meio de uma identificação do patrocinador. Os anunciantes são formas eficazes em termos de custo e de disseminação de mensagem. Quando fala essa ideia aqui, ó,
de não apresentação pessoal de ideias, mas ele está te levando a ideia do produto. Isso daí é certo. E aí ele usa N mecanismos de forma inconsciente que você se apegue ao produto. Vamos aqui para a nossa segunda imagem. Temos 3 aqui personagens já conhecidos, já da nossa era aqui, não é verdade? A Ivete está aqui, quem que não conhece a Ivete já há muito tempo, e as 2 humoristas de cada lado. O que a Bombril pensou? Vamos levar 3 personalidades para a gente mostrar praticamente todo o nosso leque de produto. E essa propaganda, para quem viu, quem quiser ver à vontade, ela está disponível no YouTube, só puxar lá, né? Então ela é super animada, ela é engraçada e ao mesmo tempo ela faz o quê? Que a dona de casa entenda que limpar, higienizar é super agradável. Então realmente a propaganda ela tem essa força junto com o marketing de mostrar para nós o quê? A imagem de personalidades, por exemplo, que o produto é bom assim como as personalidades. Por isso existem, né, várias pessoas aí que são contratadas para fazer propagandas e assim por diante. E aqui 2 imagens também relacionadas à propaganda que eu fiz questão de trazer para vocês. Essa primeira imagem aqui, ela trata de uma cerveja. Olha só a força dessa propaganda. Inconfundível. Faixa azul. Na época só existia, lembra que eu falei para vocês? Cartazes, rótulo, apenas com 2 cores. Está aqui um exemplo, ó, preto e azul, num fundo branco. Mas aí o que realmente a Antártica queria com isso, a cerveja Antártica? Era mostrar que ela era a única cerveja de faixa azul. E isso foi implantado no psicológico do pessoal da época lá. Se você olhar essa imagem também aqui do Rio de Janeiro, ainda nem tinha o Pão de Açúcar. Resumindo, faz horas que a cerveja existe. A cerveja Antártica de hoje é a mesma dessa época aí? Com certeza não. Ela já mudou a sua quantidade de ml, ela mudou o rótulo, ela mudou as embalagens, ela mudou a forma de propagar a sua propaganda e assim por diante. Mas isso daqui tinha uma força imensa, porque ela é a cerveja dos pinguim, ela é a de faixa azul, é a melhor cerveja e assim por diante, né? E aqui uma imagem que já faz tempo que ela faz parte do nosso dia a dia, do nosso dia a dia que eu digo é da ideia de consumo, tá? Porque mesmo que você não consuma nem esse produto e nem muito menos esse, mas ele está lá na televisão, você abre um site, ele aparece do lado, os links. Então quer dizer, você vai no mercado, está lá a todo momento, então ele faz parte do nosso dia a dia. Realmente você não tem obrigação de consumir esses produtos. Nós estamos falando aqui de propaganda. Então a força que essas propagandas têm dentro do recurso, dessa grande ferramenta que é o marketing. Olha que interessante aqui a Coca-Cola, né? Ela não se conteve em manter uma lata aqui, tá ali, beleza, sabor original. Ela foi mais longe, 0 açúcar. E depois ela lançou uma com 50% menos açúcar. Então quer dizer, é para tentar atender o máximo de público, o máximo de clientes, o máximo de consumidores possível. Trabalhando o seu fator psicológico, cultural e assim por diante. Então, é uma força extrema quando você fala de propaganda. E o mais interessante aqui também, é claro, a evolução. O recurso usado para elaborar essa propaganda e o recurso usado para elaborar essa outra propaganda aqui da Coca-Cola. E é claro, não poderia deixar, tem mais números e mais letras, não é verdade? Porque o marketing ele é fantástico. Então, quando você fala de uma propaganda, você tem que pensar nisso daqui. 5 M's da propaganda. O que é isso daí? Missão, moeda, mensagem, mídia e mensuração. Mas, meu Deus, eu tenho que pensar em tudo isso para fazer uma propaganda? De repente, se você já tem um setor de propaganda dentro da sua empresa, tem que se pensar em tudo isso. Se você contrata uma outra empresa de propaganda, com certeza ele vai te falar de tudo isso daqui também. Vamos lá, uns fatores interessantes aqui. Mensagem, criação da mensagem, avaliação, seleção, a execução, porque tem que ser bem pensado. Existem algumas propagandas que infelizmente é o famoso ditado de um tiro no pé.
pensou-se que ia agradar demais, criou uma situação totalmente controversa, porque atinge fatores culturais, fatores sociais, aí de repente não dá nada certo. Então por isso que tem que pensar bem, existe um processo de análise, faz uma propaganda, analisa ela em bastidores, chama pessoas envolvidas para pensar, para olhar, te provocou impacto, foi bom, foi mais ou menos, dá para melhorar, tudo isso tem que ser pensado. A mídia, né, é o alcance que vai até onde vai chegar os veículos de comunicação. Veículos de comunicação, rádio, TV, WhatsApp, Face, uma infinidade, Bullsdoor, Outdoor, assim por diante. Então, quer dizer, tem vários veículos para a propaganda conseguir alcançar ao máximo as pessoas, né? Então, esses 5 M's aqui é algo fundamental quando você fala da ideia de fazer uma propaganda. Vamos falar agora das relações públicas, que é algo super importante dentro do marketing também. É uma atividade da variável promoção que tem como objetivo comunicar uma imagem positiva do produto ou serviço. Essa área é responsável por uma série de ferramentas como publicações, eventos, notícias, identidade de mídia e relação com a imprensa. Por que esse cuidado? Como a gente bem viu aqui, a imagem positiva. Você tem que tomar um certo cuidado, porque dependendo da imagem colocada, ela pode remeter a algo muito complicado. E quando você fala de relação, você está falando de todo mundo, de todas as pessoas aonde vai assistir aquela suposta propaganda. Então o cuidado ele tem que ser antes dela vir a ser veiculada numa mídia, como a gente bem sabe. E é algo que eu sempre digo para os meus alunos na disciplina de empreendedorismo, na disciplina de gestão de comércio e assim por diante, voltado para essa área. A maior propaganda é aquela enviada boca a boca. Você fala bem daquele produto, você fala bem daquela empresa, você fala bem do serviço. Porque se alguém te fala bem é porque ela quer que você também utilize aquele serviço, que você compre aquele produto. Então, uma das melhores propagandas que tem. Então, esse é um dos cuidados que nós temos que ter. A nossa figura está aqui, um falando para o outro, e ela dissemina muito rápido. Por exemplo, uma informação errada, algo que pode prejudicar a empresa, ela corre muito rápido pelos meios de comunicação das mídias que nós temos hoje. Então, aonde você tem a raiz verdadeira daquela propaganda, você consegue ficar calmo, você consegue ficar precavido enquanto empresa em relação ao seu produto. Promoção de venda, agora de forma bem específica mesmo, consiste em um conjunto de atividades que tem com o intuito de incrementar as vendas em curto prazo, estimular compras mais rápidas. Como exemplo de prática de promoção de vendas, podemos citar amostras grátis, cupons de desconto, brindes, garantias e descontos em geral que são diferenciados ao mercado. O que acontece aqui, pessoal? Aqui nós temos uma ideia do Bis. Todo mundo conhece esse chocolatado, o Bis, né? Ele vem ali naquela caixa compridinha, ele é aquele chocolate, já tem vários sabores. Mas aí está se pensando nesse modelo aqui, que é o Mini Bis no copão. Ele ainda não chegou aqui para nós, pelo menos até onde eu consegui visualizar. Mas em estados como na região sudeste, essa proposta está sendo ofertada. O que acontece aqui? Todo mundo conhece o Bis, mas não conhece o Bis de copão. Aí eles vão lá no shopping, eles vão num grande evento comercial, eles vão num hipermercado ou numa rede de supermercado e coloca à disposição lá esse exemplo aqui. Nossa, esse copo imenso, você vai visualizar ele de bem longe, você vai se aproximar, chega lá, você vai degustar esse produto. Então, o que a Lacta está fazendo, a Bis? Ela está promovendo esse produto no conceito geral. Será que é melhor eu comprar aquele lá naquela embalagem compridinha, aquele chocolate que ele é único, ou eu quero comprar logo o copo de Bis, que ele é mais prático? Uma vez que eu abrir a embalagem, eu começo a consumir o produto. Então essa é a ideia mais forte quando você fala de promoção, promover o produto aliado à promoção de vendas. Estratégias de comunicação e merchandising. Isso daqui é muito legal.
Você vê isso o tempo inteiro e às vezes você não percebe, mas ele existe, principalmente na rede supermercadista ou na rede atacadista, de hipermercados assim por diante, ou até nas lojas de calçado, têxtil, de vestuário e assim por diante. O que acontece? O merchandising, ele trabalha essa ideia aqui, ó. Conjunto de técnicas que tem a finalidade de melhorar a exposição de um produto, tornando mais visível e atraindo o consumidor. O merchandising é muito utilizado pelas empresas e é considerada uma excelente técnica de planejamento de promoção de um produto, impulsionando a venda. Está aqui a figura, como eu bem falei para vocês, todas as figuras que esteve e que estão nos nossos slides, nas nossas aulas, desde a primeira, elas sempre têm a ver, claro, com conteúdo, para te apropriar a ideia de entender cada vez mais. Olha só essa grande estratégia aqui da P&G. Ela criou como se fosse uma pista de atletismo em volta e ao centro ela colocou os vários novos produtos que foram lançados, né? Então tá aqui a ideia do merchandising. Por quê? Ele põe de forma estratégica, na sua visão e somente uma área deles. Então o que acontece com isso? Automaticamente você chega e vê tantas opções ali ao alcance mais fácil das suas mãos, aglomerada num único local. E a grande ideia é que essa eu tenho certeza que você admira muito. Vários colaboradoras dos mais diversas redes supermercadistas e assim por diante, ou até em outras lojas, ele tem essa arte de montar estruturas, não é verdade? Com os produtos. Por exemplo, aqui a gente pode ver algumas estruturas assim volteadas, simbolizando uma ideia, né? Eu já vi em algumas situações na Páscoa, monta com caixinha de chocolate um coelho, né? Em outras situações lá, o pessoal montou um tanque de guerra com latinha de cerveja, que eu pesquisei também. Então, quer dizer, isso é o merchandising, é facilitar cada vez mais essa ideia da facilidade ao alcance dos seus olhos e o encanto só de você olhar dentro de um mercado, de um comércio em si, produtos tão fáceis ao seu alcance. Marketing socialmente responsável aos níveis de segmento. Pode ser definido como um grupo de compradores que é identificado por meio da similaridade de suas preferências, localização física, hábitos de compra, poder de compra, entre outras características mútuas. Então o que acontece aqui? Marketing de segmento é aquela ideia lá que você analisa o que você quer. Eu quero comprar algo muito longe ou eu quero comprar muito perto? Será que o produto vai estar ao meu alcance, distribuído em vários tipos de loja, ou eu tenho que me dirigir àquela loja que é do outro lado da cidade, mas eu preciso daquele produto? Então o segmento ele vem nesse primeiro momento para mostrar para nós essa questão de similaridade em relação à preferência e o local que você pode adquirir o produto. Aqui nós temos o marketing de nicho. O que significa essa ideia? É compreender amplamente a necessidade dos clientes e por isso os clientes não se importam em pagar o preço superior. Nicho é aquela ideia assim, o nicho de mercado. Vamos entender rapidão. Por exemplo, como a gente bem sabe, o nosso país ele é muito amplo, ele tem vários estados, N capitais, vários municípios, milhares de municípios. Então, em cada situação dessa, existe nicho de mercado. Por exemplo, uma empresa que ela vende joias, então, vários tipos, brincos, colares, pulseiras, ela vai abrir essa empresa aonde ela tem um nicho de mercado que ela acredita que tem um potencial. Então, o nicho de mercado é isso, por isso que ele reforça. Pagar sem importar o preço, porque são pessoas bem específicas que querem adquirir certo tipo de produto. O marketing vem muito nessa ideia dentro desse segmento. Outro exemplo claro também que a gente sabe é alguns grupos de shoppings, vamos dizer assim, que são compostos por organizações, por sociedade, ele analisa muito aonde que eu vou abrir o meu shopping. Tem nicho de mercado? Será que o meu shopping eu tenho que cobrar para entrar? Quais são as lojas que vai compor, né, essa estrutura do shopping? Então, isso é a primeira ideia quando você fala de nicho de mercado.
Uma situação bem simples para a gente entender foi essa daí de joias, por exemplo, de relógios ou tipos de calçados, né, de um valor muito agregado, então ele vai no nicho. Ou então até mesmo veículos, né? Como a gente bem sabe, tem veículos que custam R$1.100.000. Então, esse tipo de carro ele tem que ter um nicho muito específico de clientes, naturalmente, que vai estar adquirindo esse produto. Marketing local é definido com propagandas de marketing desenvolvidos de acordo com as necessidades de clientes locais, podendo ser essas áreas comerciais, bairros ou lojas. Como a própria definição está colocando para nós, o marketing local é aquilo que você imagina. Por exemplo, será que tem como eu abrir uma outra filial da minha lanchonete que vende lanches, o meu trailer, certo? Ou qualquer tipo de gênero alimentício, um restaurante, será que eu estou localizado no bairro X? Eu vou abrir ele lá no bairro Y? Será que o meu marketing vai conseguir atingir lá? Então você vai lá e analisa primeiro o marketing local. Tem potencialidade para abrir esse comércio? Você vai abrir o comércio. Você vai estar atingindo o quê? Bairros e outras situações. E lojas também. Será que eu preciso ter quantas lojas, né? Será que se uma loja não consiga atender a minha potencialidade, eu preciso abrir mais lojas? Então, o marketing local ele vem muito para analisar isso daí. Às vezes você pensa assim, poxa, que interessante, porque nessa rua aqui tem 4 lojas de eletrodoméstico da mesma empresa. Então, eles estão analisando o quê? O marketing local. É uma força tão expressiva que se você for na unidade 1 da mesma rua, ela está lotada. Na 2, na 3, ainda tem a 4 para supostamente atender bem o cliente. E aqui o marketing individual, onde as empresas ela lançam produtos com a sua cara, vamos dizer assim, que ele tem o seu nome ou algo muito personalizado. Por exemplo, já teve épocas aí de se produzirem jaquetas voltadas para o mundo do rock, né, da música, dos shows, dos mega shows de rock and roll, que a jaqueta em si ela vinha com seu nome. Então ela era uma jaqueta exclusiva de fábrica. E aqui um exemplo de um produto que não tem um valor tão agregado, mas está aqui um produto que supostamente vem com a ideia do seu nome, né? Tudo isso é marketing. Ah, que legal, eu vou comprar até eu conseguir achar o meu nome. Ou então eu vou ficar procurando o meu nome e aí o dia que eu achar eu vou adquirir esse produto, vou guardar essa garrafa por muito tempo. Então é essa a ideia do marketing individual. Ele te atinge diretamente, entre outros vários exemplos que a gente tem no nosso mundo do comércio. E aqui, queridos alunos e alunas, eu quero agradecer de coração por essas 3 aulas. Espero, junto com vocês, lecionado ótimas aulas dentro das nossas 3 aulas. Uma aula onde você, dentro do seu esforço, procurou se empolgar, aí do outro lado, não é verdade? Prestando atenção nos exemplos, imaginando essa questão, tudo que nós falamos aqui. E eu quero te agradecer muito pelo seu esforço, pelo seu comprometimento, por estar aqui conosco no curso de técnico em administração do CPF. E te agradecer mais uma vez e dizer que, para mim, foi uma grande alegria mais uma vez estar com vocês. Espero encontrá-los em outras oportunidades para a gente compartilhar as nossas aulas. E um forte abraço para vocês, sucesso e que Deus sempre esteja conosco. Obrigado e até a próxima.